Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês podem me confirmar, por favor? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Ok, vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal entrando. Boa noite. Bom, oi gente, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live em comemoração aos 12 anos do curso de Serviço Social e aos 15 anos da UFRB. Eu sou Daniele Brandão, moro em Maragogipe e sou estudante do 7º semestre de Serviço Social. E hoje estarei colaborando com a live Universidade em Debate, Conquistas e Desafios dos 15 anos da UFRB, que contará com a presença da nossa querida professora Georgina Gonçalves. Só um instante para convidá-la aqui. Olá, Pro. Boa Querida, noite. tudo bom, Dani? Como Seja vai? muito bem-vinda. Obrigadíssima. Agora eu vou estar te apresentando. Ok. A professora Georgina Gonçalves dos Santos possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica do Salvador, mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Paris. É professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, dirigiu o Centro de Artes, Humanidades e Letras entre 2011 e 2015 e foi vice-reitora da UFRB no período de 2015 a 2019. É consultora da Fundação do Amparo à Pesquisa ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão e membro da Rede Internacional de Pesquisa sobre Avaliação pelo Estudante. É professora do programa Pós-Graduação dos Estudos Interdisciplinares sobre Universidade, da Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação de Políticas Sociais e Território da UFRB. Tem experiência na área do serviço social, com ênfase em serviço social, atuando nos seguintes temas: ensino superior, ações afirmativas, serviço social, políticas sociais e vida universitária. Não podendo deixar de ressaltar que é também uma das integrantes da equipe do projeto pedagógico do nosso curso, que é o serviço social. A palavra é toda sua, Pro. Obrigada, Dani. Vamos tentar fazer dessa noite uma noite de conversa. Antes, porém, não dá para não agradecer ao colegiado e, em especial, à comunidade do curso de Serviço Social que vem se mobilizando nesse momento de tantas dificuldades no sentido de continuar defendendo a universidade, defendendo o projeto de universidade. Portanto, acho que vale aí, antes de começar a falar, vale fazer uma referência, agradecer a essa nossa comunidade nesse momento tão exigente para todos nós, exigente para nós, sociedade como um modo geral, mas exigente também para nós da universidade.
A gente vive, como eu estava dizendo, um momento muito grave, um momento grave do ponto de vista societal, né? Enfrentamos uma pandemia, há quem diga, não sou historiadora e aproveito para saudar a todos os colegas, todos os historiadores importantes, importantes profissionais que contribuem para que a gente não esqueça o passado e possa trilhar o futuro de maneira consistente, fazendo escolhas consistentes. Mas, como eu estava dizendo, esse é um momento muito grave da nossa história, né? E acho que é preciso que que o espírito de solidariedade, o espírito de coletividade, seja princípios éticos que nos guiem. Pois, além das exigências da pandemia, nós vivemos também umas exigências graves do ponto de vista dos ataques que são feitos à universidade brasileira, ao ensino superior brasileiro, sobretudo as instituições federais do ensino. Eu ouso dizer que são ataques como nunca antes na história, ainda que a gente possa confirmar, do ponto de vista histórico, que toda vez que você tem uma conformação de governos autoritários, que você tem uma disputa de governos autoritários, as universidades como instituições são prioritariamente como instituições atacadas. São assim, inclusive, são atacadas assim, não tô justificando o ataque, muito pelo contrário, pela própria característica dessa instituição, que é uma instituição universidade, é uma instituição que existe na sociedade, no mundo ocidental, ela existe desde o século XII. No Oriente, você tem notícias desde o século IV ou V, mas desde o século XII no Ocidente. E nas Américas, desde o século XVI, desde o século XVII. Mas é importante ressaltar que, se as universidades existem no mundo ocidental no século XIII e existem na América desde o século XVII, XVIII, né? Você pode, por exemplo, citar a universidade na América Latina, a Universidade de São Domingos é de 1545. No Peru, era de 1551. Mas no Brasil, e essa é uma característica que, a partir desse dado, a gente pode, inclusive, avaliar um pouco da característica da formação social e política brasileira. No Brasil, ela tem apenas 100 anos, né? Se ela tem 700 anos, 800 anos na Europa, no Brasil ela tem apenas 6 anos. Falo da UFRJ, que essa semana, de novo, nesses ranqueamentos, foi considerada a melhor universidade do Brasil. Mas podemos falar de outras experiências em São Paulo, com a USP, que começa a existir como projeto no início do século, nos anos 30 do século passado, do século XX, ou a UNB. Eu estou fazendo essas considerações. Me controle, viu, Dani? A gente tinha combinado isso e você me controla. Eu estou fazendo essas considerações do ponto de vista de grandes pontuações de cronologia, para que a gente considere, revendo, inclusive, e reposicionando, inclusive, em relação ao que eu disse das universidades serem perseguidas. A UNB, Dani, a universidade chamada Universidade do Brasil, que é um projeto do antropólogo Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira, ela foi, na época da ditadura militar, o primeiro ato da ditadura militar foi um ataque à UNB e a tentativa de desmontar a universidade brasileira, a chamada Universidade do Brasil, como deveria se chamar
a Universidade de Brasília foi dos primeiros atos da ditadura. Falo isso para poder voltar, afinal de contas, a nossa conversa hoje é sobre a UFRB, que comemorou 15 anos agora, no dia 29 último, e do nosso curso de serviço social, que comemora 12 anos. A UFRB, ainda que reivindicada, e eu gosto de falar sobre isso porque acho importante, ainda que o Recôncavo, você falou que era de Maragogipe, ainda que o Recôncavo, na luta pela independência, tenha, por exemplo, em Santo Amaro, no 14 de julho, em Santo Amaro, reivindicado, na sua pauta, a criação de uma universidade no Recôncavo, a UFRB só foi acontecer, uma Universidade Federal do Recôncavo só foi acontecer agora, no século XXI, há 15 anos atrás. Né? Ela é resultado do desmembramento da Universidade Federal da Bahia, com o Instituto com o centro, lá no Centro de Agronomia, né? A Escola de Agronomia, Escola de Agronomia da UFBA, e ela acontece num momento importantíssimo, num momento onde a questão do ensino superior entra na agenda da consolidação do que a gente pode chamar desse recente ciclo democrático no país. Você tem uma ideia, Dani? Eu vou fazer uma pescazinha aqui. No início dos anos nos primeiros anos do século XXI, ainda em 2005, 2006, apenas 6% de jovens de 18 a 24 anos frequentavam o ensino superior. Né? Hoje, esse número está próximo a 17%. Então, a gente ainda tem muita coisa a construir em relação a acesso a ensino superior. Né? No Brasil, apenas 21% das pessoas entre 25 e 35 anos, estou dizendo isso porque é aquela idade que, a princípio, você sai da universidade, né? A gente faz as contas estatisticamente de 18 a 24 para entender a população universitária. Mas, estamos fazendo aqui uma referência de 25 a 34 anos, apenas 21% da população brasileira tem curso superior completo. Na Europa, essa média é de 44%. Somente 0,8% da população brasileira tem mestrado. Somente 0,1% da população brasileira tem doutorado. E a gente fala disso para entender. É claro que a universidade não é apenas espaço para formação de profissionais, ela não é isso. Ela é espaço de construção, preservação, transmissão de conhecimento, mas ela é também espaço de construção a partir dessa relação que ela estabelece com o conhecimento, que ela estabelece com a sua sociedade, ela é espaço de construção de cidadania. Quantos anos você tem? Eu vou ser indiscreta, mas penso que você tem o quê? 20 e poucos anos? Eu 23. Isso. 23 anos. Na universidade, você me disse no outro dia, que está no 7º semestre, na universidade, o jovem, para além do que você faz no curso superior, para além da formação de serviço social, eu imagino, Dani, que na relação com o conhecimento, mas também na relação com as pessoas, na relação com a instituição universitária, muita coisa em sua vida, do ponto de vista subjetivo, mudou. Ali
você desenvolve outras coisas, outras compreensões sobre o mundo, sobre o que é ser uma jovem, o que é ser mulher, o que é ser uma jovem universitária, o que é... Na universidade, nós discutimos, nós também nos reconhecemos como cidadãos, nos desenvolvemos, e aí eu estou falando, fazendo uma referência à psicologia do desenvolvimento, nos desenvolvemos como pessoas, né? Hoje as universidades federais, eu dizia dos números de 2006 e dos números atuais. Hoje as universidades federais são 63 universidades federais. Eu falo disso a partir dessa última reforma universitária, a partir do Reúne. Estou falando de algo em torno de 2008 a 2014, uma política de governo dessa época. Hoje nós somos 63 universidades federais, 40 institutos. Ainda, esses são dados do censo de 2018, se não me engano. Há ainda no sistema federal poucas faculdades, acho que 5, que é o ITA, um instituto, outros institutos, alguns centros universitários. Nas universidades estão matriculados 1 milhão de alunos. Apesar de eu ter falado do sistema e do quanto ainda eu estou falando disso teoricamente, nós não podemos ter considerado, nosso sistema não pode ser considerado um sistema massificado, um sistema de massificação, ou seja, de acesso pleno da nossa juventude, ou da parcela da população no ensino superior. As universidades federais contam com 1 milhão de estudantes. Nós temos hoje algo em torno de 7 e poucos milhões de estudantes universitários no Brasil. A rede responde, né, com esse 1 milhão de estudantes. Esses anos de reforma, de ampliação do ensino superior, são anos extremamente importantes no Brasil. Mas eu falava da ameaça que sofremos, da ameaça tanto do ponto de vista de nossa estrutura, de nosso modo de funcionar. Eu vou dizer números, grandes contornos de número, mas nós hoje na UFRB, que tem 15 anos, nós devemos ter um orçamento que é menos de 300 milhões, e aí tá contado salários que são algo em torno de 70% ou 80%, mas somos 900, algo em torno de 900 professores, 700, algo em torno de 700 servidores técnicos, servidores docentes e servidores técnicos administrativos, são em torno de algo próximo a 700 e quase 13 mil estudantes. Nós temos... Eu perdi esses números aqui na minha bagunça do meu computador, está uma loucura isso, tem um computador aqui e um aí no Recôncavo, mas eu vi que Carol estava ali vendo a nossa live, que foi superintendente da regulação da UFRB, mas eu acho que nós estamos em torno de um número mais ou menos próximo a isso. Nós somos um pouco mais de 40 cursos de pós-graduação, né? Algo mais de 2.000, 3.000 ações de extensão. Mas, como eu disse, a gente vive ameaçado desde 2014, 2015, nós vivemos dificuldades, um constrangimento do ponto de vista orçamentário, e isso interfere no cotidiano, interfere
no dia a dia de funcionamento de nossa universidade, mas vivemos também, e eu falo, eu estou tentando, eu estou respondendo, organizando o raciocínio só para fins didáticos. Nós vivemos isso do ponto de vista orçamentário, e eu vou chamar isso de uma posição política contra a estrutura da universidade no ponto de vista administrativo. Essa estrutura, esse ano, o governo está anunciando, né, o Ministério da Educação está anunciando um corte de 18%, que provavelmente, eu tô de longe, saí da administração da universidade desde o ano passado, mas imagino que com esse corte a gente chega a uma situação de completa asfixia, porque tudo que a gente tinha de redução e de escassez, na verdade, a gente precisa dizer que a gente não só reduziu condições de funcionamento, a gente tem um funcionamento hoje precário em função de algumas questões relacionadas a orçamento. Isso eu estou chamando desse ataque estrutural, ataque estrutural à universidade. A gente tem um ataque político. O último ministro da Educação não feriu, o governo tem ferido a autonomia universitária, quer não correspondendo à escolha de dirigentes das universidades, quer perseguindo reitores de maneira covarde, inclusive causando o suicídio do reitor, em Santa Catarina, quer perseguindo. Outro dia, o professor João Carlos, ex-presidente da Andifes, reitor da Universidade Federal do Bahia, falava de algo que eu acho interessante, perseguindo. Ele acentuava a perseguição a gestoras mulheres, né? Isso é importante ser destacado. Persegue a comunidade universitária, falando de balbúrdia, falando que o que fazemos na instituição é balbúrdia, ou dirigentes de representantes parlamentares que pedem que persigam professores gravando o que eles têm a falar. Nós vivemos sob forte ataque em relação à nossa instituição. Mas apesar desse ataque, somos uma instituição que cresce, uma instituição que tem um compromisso, no caso nosso da UFRB, um compromisso claro com o local, com a gente do lugar, com a gente do Recôncavo, um compromisso claro, uma opção clara de ser referencialmente inclusiva, apesar das dificuldades que vivemos. A UFRB se pauta pelas ações afirmativas, tem buscado se pautar por ações dessa natureza, um compromisso claro com a consolidação, com o avanço do conhecimento, com o avanço, com a elaboração, com a construção de um conhecimento novo, com o respeito ao conhecimento que já, com a preservação do conhecimento que já nos foi trazido, mas, sobretudo, e é muito importante colocar, com uma disposição de reconhecer o conhecimento, que não é apenas reconhecer que o conhecimento não é apenas o conhecimento científico, de fazer reconhecimento, de se dispor, de reconhecer o conhecimento que vem das pessoas do lugar. Isso que costumamos chamar justiça cognitiva. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem no seu projeto essa disposição, tem no seu projeto essa disposição de
reconhecer a necessidade de se firmar no território, de se firmar no território do Recôncavo, de se firmar, de se dispor a trocar, a entender não de maneira hierárquica o conhecimento que é produzido pela gente do lugar, pelo povo da região. Do ponto de vista nosso do serviço social, o que eu imagino que seja o nosso legado? Certamente vivemos um momento. A gente viu, por exemplo, estamos acompanhando agora esse momento da pandemia e eu confesso, não estamos, mas eu confesso muito atônita, e acho que isso é uma discussão para nós, comunidade do serviço social, termos. Nós, apesar dos avanços democráticos, das conquistas democráticas que tivemos com a consolidação da nossa Constituição, com a consolidação da política de assistência, vivemos hoje um desmantelamento da assistência e vemos o uso da assistência para fins eleitoreiros. Capazes, inclusive, de mudar, de serem aparelhados pelo governo nesse momento, no sentido de se constituir como proposta eleitoreira para as próximas eleições presidenciais. Essa disposição nossa, a nossa ação como assistentes sociais se materializa em outros aspectos, mas se materializa, sobretudo, na garantia de direitos sociais da comunidade. Nós, assistentes sociais, nós do curso de serviço social da UFRB, precisamos estar atentas na formação dos estudantes, mas na compreensão, na construção de uma compreensão relacional com a comunidade local, para que essa comunidade entenda o quanto da política de assistência, o quanto das políticas sociais são resultados das suas reivindicações, são resultados da mobilização social e não são, dádivas, mas direito das pessoas, direitos conquistados pelas pessoas. O nosso curso, Dani, foi o primeiro curso público da Bahia. Eu não vou voltar para essa discussão, porque a Jussi fez na penúltima live de maneira brilhante. É um curso com essa disposição. É um curso com a disposição, Jussi falava disso muito bem, é um curso com a disposição de se fincar, de se firmar no território, mas um curso com uma disposição de, para além do território, ser um curso que almeja ultrapassar e extrapolar os muros da universidade. Acho que a gente precisa, nesse sentido, construir, retomar a nossa reflexão, construir uma compreensão entre nós, que nesses 12 anos muito já foi feito. A última live tinha a Nana e a Grace, eu vi ali, a Larissa passou nesse instante, algumas outras egressas passaram nesse instante na lista aí. Muito já foi feito em relação à formação dos jovens da região do Recôncavo e de outras regiões do estado, mas muito precisa ser feito ainda do ponto de vista de consolidação, de um espaço de discussão em relação às exigências que estão colocadas para o serviço social. Para mim,
uma exigência que está colocada, é a superação para a sociedade brasileira dessa compreensão de assistência como direito, e nós precisamos dar essa contribuição para a sociedade, para a reflexão do nosso campo, a nossa confirmação de compromisso ético, compromisso ético voltado a princípios democráticos, princípios garantidores de cidadania, garantidores de direito social, compromisso acadêmico de construção de conhecimento voltados a esse princípio. Eu não acompanhei ontem, não pude, em função de situações de ordem pessoal, não acompanhei ontem a reunião com os estudantes, mas penso que nesse momento de pandemia, onde a gente vê escancarada, materializada mais uma vez, a desigualdade em relação a condições de acesso a políticas estruturantes, tal como é acesso à rede social, é preciso que nossa comunidade de serviço social, Albani, quero de novo saudar a iniciativa do Colegiado de Serviço Social, a iniciativa da comunidade de serviço social, de se reunir para conversar sobre esse momento em que vivemos. É preciso que nós possamos, nesse momento, que é um momento difícil e exigente, que nós consigamos construir, para além da rede virtual, construir uma rede de solidariedade que garanta uma formação consistente, tal como a gente tem feito até agora, uma formação que responda às exigências desse momento em que vivemos, uma formação que tenha capacidade de refletir sobre as peculiaridades desse momento, e uma formação que possa se preparar para diante das exigências que estão postas para a sociedade brasileira em um momento tão grave. E eu não falo apenas da situação sanitária, falo também da situação política em que vivemos, da disputa societal que nós vivemos, que a gente possa efetivamente garantir para nós, comunidade do serviço social, curso de serviço social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, dar uma contribuição para o local e para o país. Acho que eu falei meus minutinhos, não falei não, Dan? Você está deixando eu falar, Ainda né? temos mais 28 minutos. Tá legal. Tem uma perguntinha aqui da professora Jussi. Uhum. Ela pergunta: Gina, você consegue visualizar os riscos do ensino remoto emergencial temporário como uma estratégia de desmonte ao ensino superior presencial? Jussi, tudo bom? Nem voltei para discutir serviço social na UFRB, porque é você quem melhor discute sobre isso, né? Tem acompanhado, como primeira coordenadora do colegiado, tem acompanhado o desenvolvimento do curso. Eu acho, Jussi, que nesse momento a gente não tinha uma outra alternativa senão até de sobrevivência, senão ter essa relação remota com os nossos estudantes, com nossa comunidade. Eu acho que nossa comunidade precisa sim, e isso é disso que eu falo quando digo que é preciso que a gente solidariamente, coletivamente, continue mobilizado. Eu acho que sim, eu acho que se a gente não tiver mobilizado, essa impossibilidade de estar presente, essa impossibilidade do encontro presencial,
pode ir no futuro como estratégia ou como artifício, né, de mais precarização, de uma política clara de precarização. Acho que a solução, e isso é preciso que a gente tenha claro, é a gente construir, mesmo que por dentro da rede, uma mobilização societal tal que seja capaz de continuar defendendo a universidade nos moldes que ela precisa ser defendida. Porque, evidentemente, se a gente está falando de uma situação de pandemia, de uma situação que tem, a gente não sabe quando, mas que tem fim, tem um momento que imagino, a partir de vacina, uma solução sanitária deverá ser encontrada, que a gente esteja atento e forte, mobilizado, bastante mobilizado, no sentido de que presencialmente a gente continue defendendo a instituição tal como ela é, garantidora de qualidade no conhecimento que produz, mobilizadora e formadora de quadro, competente e comprometida com o desenvolvimento nacional, defensora da instituição socialmente referenciada, tal como recentemente a gente conquistou para essa universidade pública, para essa lógica de universidade pública que a gente tem num momento diferente da universidade pública que a gente tinha há tempos atrás na história do Brasil. Portanto, eu acho que, independente, nós não temos outra saída senão fazer presencial. E é preciso que essa saída não seja uma saída apenas corporativa, que dê conta dos professores, que dê conta da ação dos docentes ou dos servidores de modo geral, não vou falar nem dos docentes, dos servidores de modo geral. Mas essa seja uma estratégia que mobilize, que escancare e que seja pauta de reivindicação. Mais acesso, e acesso não é distribuição apenas de... Como é que é o nome daquilo? De chip, de garantia de internet remota. Acesso é garantia, por exemplo, de política de infraestrutura que dê conta de rede social no interior do país, porque esse é um problema que enfrentamos. Acesso é garantia de ampliação de recursos para as universidades públicas, que dê conta da condição dos nossos estudantes, que reconheça a condição dos nossos estudantes, não porque são, e você sabe que eu defendo isso, não porque são apenas setores vulneráveis da população. Você sabe que eu defendo que há uma diferença entre assistência estudantil e assistência social. Assistência estudantil fala de potência, de capacidade e potência. Nós estamos formando estrategicamente. E eu não estou fazendo, inclusive, nenhum discurso, não estou fazendo nenhuma formulação apenas em relação a uma opção ideológica e política que eu tenho. Falo de desenvolvimento nacional, independente de qual seja a corrente. Formar nas universidades, formar no ensino superior, é estratégia para quem quer país e sociedade forte, sociedade digna, com os seus direitos garantidos. Então, nós precisamos, nesse momento, garantir de maneira, ainda que de maneira remota, ainda que de maneira distante, nós precisamos garantir nossa presença enquanto instituição pública socialmente referenciada. Eu não sei, eu não participei, não tenho participado dos conselhos, mas você que faz parte do conselho, você, Albani, que fazem parte dos conselhos dessa universidade, nós precisamos rapidamente nos articularmos com as lideranças locais no sentido de fazer um grande cinturão de defesa
da nossa universidade, de defesa da UFRB, que é patrimônio do Recôncavo, de garantia que nossos docentes possam acessar, possam reivindicar mais acesso. E não é apenas, eu não estou sugerindo uma reivindicação dirigida à universidade, estou sugerindo, indicando, propondo que façamos uma reivindicação enquanto comunidade em relação à estrutura do Estado que tem responsabilidade, que deve ter responsabilidade com essa instituição que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a universidade pública brasileira. Então, acho que, para além da precariedade, para além da estratégia de precariedade, é preciso que a gente se comporte como a gente sempre se comportou, de maneira altiva, combativa, competente, mobilizada, democrática e ética, defendendo, reivindicando o lugar institucional que nós, na UFRB, e que a universidade pública tem nesse país. Portanto, é preciso que a gente entenda que pode ser uma estratégia, mas essa é uma estratégia em disputa. E nós precisamos entrar com a nossa comunidade disputando esse lugar de defesa da instituição tal como ela é, digna, comprometida com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade brasileira, comprometida com o conhecimento, comprometida com a ciência. Isso é importante. Comprometida com a ciência, comprometida com a democracia e a defesa de amplos setores da sociedade. Acho isso. Falei demais, eu acho, nessa resposta. Excelente resposta. Temos mais uma pergunta da professora Márcia. Sim. Ela perguntou: Gina, além da questão do assistencialismo, tem também a questão do mau uso da religião no debate público. Como você vê essa questão na formação? Eu acho, de novo, por isso que eu acho que esse debate, Dani, é um debate que a gente vai precisar ter algumas vezes. Acho ótimo que a Márcia tenha feito essa discussão e acho que nós precisamos discutir religião. Eu vi, Jus, que você me deu corda. Acho que a gente precisa discutir essa questão. Outro dia eu estava vendo, não sei se vocês viram, o Emicida no Roda Viva, falando sobre a relação da esquerda com comunidades evangélicas nas periferias das grandes cidades. E como a esquerda, eu estou falando a esquerda e não quero voltar a esse debate, mas setores progressistas da sociedade, como foi perdendo espaço nessa construção política que a sociedade brasileira faz hoje, que é terrível. O que aconteceu esse final de semana em Pernambuco é algo aterrorizante. O que está sendo denunciado hoje numa cidade do interior também, de um corpo dentro de um supermercado, tem umas coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira que nós vamos precisar refletir, né, sobre esse imaginário na sociedade brasileira que termina, inclusive, que se manifesta no governo que aí está. E com a religião é um debate que nós não podemos nos furtar. Aí o avanço dos setores conservadores no serviço social não podem, eu nunca conversei isso com as colegas, que eu estou só aqui com ideias ainda desorganizadas, mas o avanço dos setores conservadores em serviço social não podem ser feitos em nome da religião. É preciso que a gente separe os valores cristãos, os valores relacionados à conduta de religiões de matriz africana, outras religiões de matriz oriental, e a disputa política que está sendo feita de maneira conservadora, com feições fascistas, em nome da religião. O que aconteceu esse final de semana com
com a disputa em relação à criança de 10 anos, não tem nada a ver com valores religiosos. A minha mãe é católica, Márcia, e aí ela, eu acho que foi meu irmão que deu para ela, porque minha mãe não entende muito de rede social, mas um cardzinho que dizia assim, mesmo Maria foi perguntada quando foi perguntada quando foi conceber Jesus, de fazer sua escolha. É um exagero, evidentemente, é uma figura alegórica, mas é importante que a gente faça alusão a ele, porque foi importante naquele momento em Pernambuco aquelas senhoras católicas irem para a porta do hospital fazer a defesa da menina de 10 anos. Então, do ponto de vista nosso em serviço social, eu acho que, para além da discussão do avanço dos setores conservadores, é preciso que a gente garanta a discussão da religião, sob pena da gente ficar à margem da realização disso do ponto de vista cotidiano, no lugar onde a política social se materializa, no lugar cotidiano onde a política social se materializa. Para isso, eu acho que precisamos contar com a ajuda de colegas de outros campos de estudo, gente das ciências sociais, gente das humanidades de um modo geral, mas acho que o debate precisa ser feito. Não apenas o confronto, mas a reflexão e o debate precisa ser feito e ser materializado dentro das nossas salas de aula. Vai lá. Excelente. Estamos terminando, né? Ainda temos 12 minutinhos. Ótimo. Para poder Albani não ficar, sabe? Atrás da gente ali na rede. Termina. Então, Ainda vamos lá. temos um tempinho. Como integrante da equipe do projeto pedagógico do Serviço Social, como que a senhora observa hoje o crescimento do curso durante esses 12 anos? Você sabe que, do ponto de vista interno, de acadêmico-administrativo, o curso de Serviço Social é um sucesso, né? Ele é um curso que, do ponto de vista dos seus resultados administrativos, ele é muito bom, né? A gente andou caindo aí entre 2015 e 2014, mas nós temos resultados muito bons. Do ponto de vista acadêmico, nossos resultados são excelentes. Se eu tivesse de fazer uma crítica ao curso, eu acho que a gente fala muito pouco dos nossos resultados. Eu acho que a gente dá muito pouca visibilidade aos nossos resultados. Os nossos estudantes que estão os resultados da nossa formação, quer na ação profissional dos nossos estudantes, quer na mobilização corporativa que fazemos em entidades, quer na interferência que tem na política. Eu acho que a gente precisa continuar nessa pegada. Nós mudamos muito nesses últimos 12 anos. A sociedade brasileira mudou muito nesses últimos 12 anos. E é preciso que o curso possa ser lugar de reflexão, de compreensão sobre essas mudanças, porque precisamos forjar, precisamos formar, precisamos ofertar profissionais para a sociedade brasileira que possam responder a essas exigências sendo intransigente na defesa e na garantia de cidadania, na defesa e garantia de direitos, na compreensão de valores caros para a nossa sociedade do ponto de vista de sua formação, de sua estrutura. Então, para
além dos resultados excelentes, falávamos aqui de mestres, de doutores, de gente que está colocada no mercado. Isso precisa continuar sendo nossa precisa continuar no nosso objetivo, no nosso horizonte, mas precisamos ser mais consistentes do que fomos, ser mais comprometidos do que jamais fomos com as exigências que estão colocadas, as exigências societais que estão colocadas para o país nesse momento. Exigências societais que podem nos alijar e fazer com que tudo que conquistamos nesses anos, e para você, Dani, assim, no meu tempo, no tempo da Eleni, a gente não tinha uma política de assistência, a gente não tinha política de saúde. Essas conquistas democráticas para essa geração aparecem como dadas, são conquistas que foram muito caras, resultado de muita luta, e que estão, nesse momento, em risco. Nós, professores, mas, sobretudo, vocês que estão se formando, o curso de serviço social precisa estar voltado para a defesa desse lugar. Então, eu acho que, se eu tenho alguma coisa a dizer aos desafios que estão colocados, é que a gente radicalize na defesa dos nossos compromissos éticos e políticos do serviço social, no sentido de estar ao lado de valores e princípios democráticos, ao lado do avanço, consolidação dos avanços democráticos da sociedade brasileira. Obrigada, Pro, pela resposta. Tem um pessoal aqui falando que hoje é seu aniversário, desejando um parabéns, felicidades. Eu sou obediente. A Albani falou, só podia ser hoje. Aí eu falei, mas Alba, podemos fazer outro dia. Eu falei, então tá. Obrigada pelas colegas. Parabéns. Eu falo, obrigada, Dani. Temos 8 minutos. É um excelente jeito de comemorar, né? A gente comemora garantindo que o nosso compromisso profissional, que o nosso compromisso com a formação de gente como você, Dani, de muitas outras que passaram por aqui, sejam voltados para a defesa da sociedade brasileira, da defesa da garantia de que essas conquistas não sejam perdidas. Então, eu acho que como palavras finais, acho que é preciso que nesse momento em que vivemos, um momento tão cheio de interrogação sobre o nosso futuro, que possamos, de novo, quero fazer uma alusão a essa necessidade de nos mobilizarmos para enfrentar os desafios com dignidade, galhardia, combatividade, os desafios sem abrir mão dos nossos compromissos, do nosso compromisso ético, né? Sem abrir mão da nossa disposição ética de defender uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, uma sociedade que reconheça e respeite a diferença, uma sociedade que enfrente questões relacionadas à discriminação de gênero, à discriminação ética, uma sociedade que possa enfrentar os desafios democráticos, os desafios postos no futuro. Nós, assistente social, você que daqui a pouco será assistente social, um monte de pessoas, outras futuras colegas de hoje, mas futuras colegas que aí estão, têm esse compromisso. Nosso compromisso como educador é conduzir vocês
nesse caminho, que é um caminho árduo, mas eu acho que um caminho de reconhecimento, um caminho de solidariedade, um caminho de esperança, sobretudo. É isso. Muito obrigada, Pro. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas reflexões de suma importância. Foi gratificante. Eu gostaria de agradecer a professora Albani também pela oportunidade de estar aqui na live. Obrigada a todos que se fizeram presentes, que participaram. E é isso. Obrigada a Ficamos vocês, por obrigada aqui. aos colegas, obrigada a você, Dani. Viu? Obrigada a você. Eu Um que abraço agradeço. a todos que participaram com a gente dessa live, desse que deve ser um debate que continua aí Com nesse certeza. momento para nós do Serviço Social. Um abraço, querida. Um abraço, beijo, até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Beijo. Beijo.